A população de Pará de Minas sabe o que é que ela tem que fazer para combater a dengue. As equipes que atuam sabem o que fazer, orientam o que fazer, mas muitas vezes as pessoas não fazem o que devem para combater o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. E nós este ano enfrentamos a 6ª epidemia de dengue, talvez a mais severa de todas da nossa história aqui em Pará de Minas. E uma coisa que chama a atenção, por exemplo, nós já tivemos, Douglas, quando se fala do LIRA, do levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, nós já tivemos aqui a ocasião que deu 13,6 e o preconizado pelo Ministério da Saúde é menos que 1 para ser controlado sem risco de surto, alguma coisa nesse sentido. Quando dá 13,6 é porque o negócio está absurdo. Mas nos últimos 2 LIRAs que foram feitos esse ano, os mais recentes, que eu tenho notícia, até que a notícia é boa, né? Porque o penúltimo deu um número elevado, de risco alto. Mas o mais recente que eu tenho notícia já deu um número que caiu um pouco, já é um sinal de alívio, né? Sim. E aí o que eu falo sempre, o LIRA é um retrato, né? Ele é uma foto ali que você tirou naquela semana, naquele momento ali. E aí você tem as 2 opções de continuar trabalhando ele, manter ele baixo, mas aí você vai haver algumas intempéries que pode alterar, então a gente tem que ficar sempre atento a isso. Como você falou, o nosso primeiro LIRA lá registrado em janeiro, ele registrou 7,4, que coloca em alto risco. Então, quer dizer, a gente está em iminência de uma epidemia e desta vez a epidemia se confirmou. Que a gente já teve LIRAs com alta incidência, mas não houve a epidemia. E agora, no nosso último LIRA agora, ele registrou 1,6. A gente diminui bastante. A gente ele leva em consideração as ações que foram tomadas e com o início de algumas baixas temperaturas em alguns dias. A gente tem um próximo LIRA agora para ser realizado agora no próximo mês de agosto, que é o que vai nos nortear para seguida para os próximos meses, que aí entra já no período de sazonalidade com chuvas e intercaladas com sol muito quente, que é o que a gente vem vivendo nos últimos meses. Nos últimos anos, inclusive, a gente anota isso claramente como que houve um aumento da temperatura. E isso interfere diretamente nos casos. Não tem como a gente falar de dengue sem falar de pluviometria, de meteorologia, porque é um mosquito que precisa necessariamente de água, e às vezes a gente está com água em alguns depósitos que a gente não está tendo acesso e até mesmo a população não está tendo o discernimento, às vezes, de estar eliminando aquele possível criador, e às vezes propriamente já se tornou um criador. Então aí a gente tem uma multiplicação muito fácil da doença nesses períodos. Não é fácil não, gente. Esse ano, muitas pessoas que a gente viu que, principalmente a chikungunya, né, que nesse ano nós tivemos muitas novidades quanto a chikungunya. Por exemplo, esse número aí, vamos arredondar, né, próximo de 1.000 casos. Não, pode falar até mais, né, que a gente já tem uma... Que 931 já estão registrados, né, ainda tem outros para entrar na lista. Então, mais de 1.000 casos de chikungunya. E o outro fato, né, que a própria Ana Clara, que é a secretária municipal de saúde, falou comigo aqui dias atrás, é que a novidade é que antes era só a dengue que matava, né? Agora a chikungunya também, né? Então você vê que a coisa vai ficando cada vez mais difícil. E assim, Geraldo, a gente tem que ser realista, a gente está na ponta e a gente tem que falar a verdade, porque não adianta eu omitir dado. Eu sempre falo isso, eu já participei de reuniões em situações críticas em município apresentando LIRA baixo. Enfim, a unidade de saúde vai falar por si só. E eu falei com a Ana, falei com a Ana Clara, já conversei com a Carol, que a gente ainda não viveu, e é triste falar, a gente não passou pela epidemia de chikungunya ainda, que é o que nos preocupa. Aí todo mundo ficou, mas como assim? A gente registrou esse ano aí, passando de 1.000 casos, vai passar facilmente. No ano passado a gente registrou, não lembro vagarosamente, mas não foram mais do que 200 e poucos casos. Então, quer dizer, é um arbovírus que é novo. Mas esse ano a gente pode considerar a epidemia, Douglas, sim, porque de acordo com a OMS, 300 casos por cada 100 mil habitantes para ser epidemia, sim, né? Mas e nós tivemos mais de 1.000. Não, sim, eu digo assim, como eu faço questões, porque eu falo assim... Da novidade. É novidade e a gente tem uma população de 100 mil habitantes, pode-se dizer, né? Sim. A gente está bem próximo disso, se a gente já não tiver passado.
Então, assim, o que eu falo assim, a gente está falando de 10%, pouco menos do que isso, né? Não é nem 10, 1%, será? Então, assim, a gente está falando de uma porcentagem da população que não tem contato não teve contato com esse vírus ainda, com esse arbovírus, e que não tem vacina. Que eu acho que é o nosso caminho hoje, a gente tem que falar em vacina o mais rápido possível. Esses casos se espalhando lá, não é o que a gente quer, e que a gente não quer para a gente não quer para os outros, mas são fatos, né? Então a gente tem que trabalhar com eles, espalhando por Europa, espalhando para os Estados Unidos. Isso, de certa forma, pode contribuir para acelerar as pesquisas, para que a gente tenha vacinas mais eficazes em maior quantidade contra essas arboviroses? Eu estou muito confiante que sim. Por quê? A gente vai observar, e quem teve chikungunya e está ouvindo a gente falar aqui pode confirmar. O que a gente observou com os dados que até a Lourdinha nos passou, a faixa etária de pessoas que mais adoecem, que foram mais acometidas, na faixa de 20 a 39 anos. Então a gente está falando da faixa etária ali da população trabalhadora, né? Vamos falar assim, que é a mão de obra, né? Então o que a gente vai começar a observar as empresas começar a se preocupar também. Porque vai faltar, as pessoas vão começar a faltar ao trabalho. Foi o caso da Covid. O que acelerou o processo da Covid, eu vejo, foi muita questão econômica. Porque tem que levar isso em consideração, não tem como a gente não falar de uma coisa e esquecer da outra. Então eu vejo, sim, que pode haver um aceleramento assim, nessas pesquisas, nesse desenvolvimento de vacina, porque a nossa classe trabalhadora ela vai ser atingida diretamente por esses arbovírus. E é uma doença que pode se cronificar. Igual foi falado, a gente foi aprendendo. Por exemplo, hoje já tem um centro de fisioterapia para tratar pessoas que teve chikungunya. Então a gente já vê que demanda também de um centro de fisioterapia para poder, pós recuperação da pessoa ali, né, da doença. Então a gente vai precisar de ter fisioterapeutas para poder estar analisando. Se eu não estiver falando besteira, reumatologista também teve uma grande procura. Às vezes o pessoal não está tendo nem agenda. Então quem passou por chikungunya sabe como que está sendo esse pós. Então a gente vê isso crescendo, então acredito que isso vai acelerar sim. A vacina da dengue está disponível já. A gente tem uma questão da vacina que estão falando, a baixa vacinação das pessoas. A gente tem que levar em consideração que essa vacina só pode ser aplicada em uma pessoa que já teve dengue após 6 meses. Então eu vejo que isso está interferindo na vacinação. Porque todo mundo que você conversa, por exemplo, os adolescentes esse ano, as crianças que estão dentro dessa faixa etária da vacinação, até pouco tempo estava de dengue. Então não tem como vacinar. É esperar passar esses 6 meses e em seguida as pessoas irem vacinar. A gente precisa de vacinar, porque hoje é o recurso que tem, né? Ela tem sua eficácia, então a gente precisa fazer a vacinação, porque o nosso país já foi modelo, né, na questão de vacinação perante ao mundo. Então a gente precisa resgatar isso de novo. Vacinar, se está disponível, vamos fazer a vacinação, que os estudos já mostram que ela não tem risco nenhum à saúde das pessoas dentro dessa faixa etária de idade que ela foi prescrita.